Eu só queria fazer aqui uma pequena intervenção para tentar colocar esta questão numa determinada perspectiva. Eu ouvi aqui dizer que a região é uma região de elevadíssimo potencial no que diz respeito às energias renováveis, mas analisemos de facto esse potencial. Como todos nós sabemos, existem vários tipos de energia renovável. A energia eólica, a energia solar, a energia que provém da biomassa, da queima da biomassa, a energia hídrica, a energia geotérmica e, eventualmente, existirão outros, a energia das marés. No que diz respeito à energia eólica, por exemplo, temos que avaliar a situação da Madeira. Em primeiro lugar, existem vários estudos feitos, inclusive por fabricantes de aerogeradores, que apontam para uma grande irregularidade dos ventos na Madeira. E apontam também apenas dos sítios onde, a Sr. Deputada não abana a cabeça que não, porque eles existem, eu sei do que estou a falar. E, portanto, os únicos dos 3 sítios onde se poderiam construir e fazer esses investimentos são aqueles onde já existem, no Cancel, no Polo da Serra e no Porto Santo. Em qualquer um destes 3 sítios, há, de facto, esse problema da irregularidade dos ventos, até porque isso explica-se pelo nosso famoso capacete. O nosso famoso capacete também acontece pela falta de ventos que afastem as camadas de nuvens. É uma das razões. E, portanto, para além deste problema, estamos a falar de localizações que implicam brutais investimentos, no sentido até do transporte dos equipamentos, mas também algo que é preciso avaliar e fazermos escolhas. Porque investir, por exemplo, em aerogeradores há e provoca um impacto ambiental, visual, enorme. E que, ao contrário, por exemplo, de Canárias, que têm outro tipo de extensões, nós estaríamos a implantar uma floresta de aerogeradores, por exemplo, na zona da Laurisilva. Ou na zona do Cancel, que também é uma zona protegida. Este é um dos problemas que, de certa forma, reduz o potencial da utilização desta energia. No caso da energia solar, por exemplo, se compararmos, ou se tivermos em atenção que a energia solar são precisos muitos metros quadrados para produzir energia de forma eficiente e com capacidade de fornecimento à rede, e atendendo que nós não temos esses metros quadrados disponíveis, atendendo também ao número de horas de sol que, tirando a zona oeste da Madeira, é um número reduzido, e este é o tipo de energia que, com a insistência de luz solar abundante, perde rendimento de forma acentuada. E se compararmos, por exemplo, com as zonas como o Alentejo, que têm 2 vantagens acrescidas em relação à Madeira, que é a área, o tamanho e depois o número de horas solares, também vemos que, no caso da energia solar, para produção eficiente para a rede, não é assim, o potencial não é assim tão grande. Mas a energia solar também provoca outro problema, que é a questão do impacto visual. E nós todos temos vindo a assistir à questão do impacto visual, por exemplo, no caso das jaulas para a piscicultura, em que as pessoas se movimentam porque não querem aquele impacto visual na sua zona onde vivem, onde moram e os problemas que isso pode causar. Temos a questão da biomassa. A questão da biomassa também é algo relevante aqui na Madeira. Atenção que muitas vezes apontamos os exemplos de outras regiões que fazem melhor do que nós, mas neste caso, por exemplo, era preciso que se dissesse que apenas, ou menos de 5% dos resíduos produzidos aqui na Madeira são enviados para aterro. Mais de 95% ou são reciclados, ou são enviados para revalorização, ou são queimados na meia serra. E, portanto, apenas menos de 5% são enviados para aterro. Depois temos a questão da energia hídrica, que é talvez aquela que nós utilizamos há mais tempo e em que fizemos mais investimentos. Aliás, o investimento que está a ser feito na Calheta foi, durante os últimos tempos, o maior investimento público realizado no país,
Mas a questão da energia hídrica põe-se um problema. Para já, a quantidade de pluviosidade diminuiu, tem vindo a diminuir acentuadamente por via das alterações climáticas. Depois, um bom e um aproveitamento da energia hídrica de forma eficiente implicaria a existência de bacias hidrográficas grandes, que não existe na Madeira. Uma questão de relevo, uma questão de tamanho. Veja-se o caso, por exemplo, do investimento na Calheta, em que é feito um aproveitamento cá em baixo, depois tem que ser enviado para diversos metros acima, porque é o único sítio possível de se criar artificialmente uma bacia para depois voltar a produzir energia. Portanto, estamos a ver o tipo de investimento que temos que fazer. É aquilo que nós temos, é a nossa orografia e, portanto, também aí o potencial é relativamente, não é assim tão grande como se pretende fazer crer. Depois temos a questão da energia geotérmica, que no caso da Madeira, que se saiba, ainda poderá haver investigação, mas não tem nada a ver com aquilo que existe, por exemplo, nos Açores. Não existe atividade sísmica que possa ser aproveitada, ou atividade geológica que possa ser aproveitada de forma eficiente, como no caso dos Açores, e, portanto, nós, eventualmente, isso poderá acontecer, mas é um tipo de energia renovável que nós não podemos aproveitar. Depois tem a questão da energia das marés. A energia das marés tem outro problema. Se os senhores deputados, senhoras e senhores deputados, atentarem àquilo que se passa no aproveitamento da energia das marés, isso normalmente só acontece nos sítios onde a diferença entre a praia-mar e a baixa-mar é uma diferença muito acentuada, com marés lentas, com alterações lentas e que depois se pode utilizar, de facto, a força das marés. Nós, na Madeira, não temos isso, não temos área. Como todos nós sabemos, a partir do momento em que se avança no mar, nem temos sítio para podermos fazer esse tipo de instalações. E, portanto, a minha intervenção funciona no sentido de informar ou de dar algum esclarecimento adicional, e que a aposta nas energias renováveis é uma aposta que deve ser feita, mas que esse potencial que eventualmente nós todos pensamos que poderemos ter não é assim tão grande, por todas estas questões que eu falei. A energia eólica tem o problema do investimento, tem o problema da irregularidade dos ventos e tem o problema do impacto visual. A energia solar, idem, aspas, com ainda a agravante de serem precisos muitos, até a tecnologia estar mais desenvolvida, são precisos muitos metros quadrados para instalar uma central fotovoltaica de forma eficiente. E depois temos a questão da energia hídrica, que é talvez aquela que nós temos utilizado mais, mas que é aquela que também obriga a fortes investimentos, dadas as características e as circunstâncias da nossa ilha, que não possui bacias hidrográficas naturais e que obriga a investimentos para bombar água para cima, para depois voltar a aproveitar essa mesma água para produzir energia. E, portanto, em relação ao potencial, é um potencial existente, mas é um potencial relativo.